Boa noite, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorim, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium, canalizador da mesa cósmica cigana. E hoje, para você que quer saber da energia cósmica, quer saber da frequência cósmica, nada melhor do que o Paulo Iannuzzi. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, Dorim. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agradeço aí mais uma vez a oportunidade, o trabalho, a TV Galáctica, na sua figura, na figura da Karen. Muito obrigado aí a vocês e especialmente a quem nos acompanha no momento, né? Quem nos tem acompanhado e está presente nesse momento, nos apoiando, investindo seu tempo nesse trabalho. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela presença. Estou à sua disposição. Já tem uma pergunta aqui. Qual a abrangência do projeto Artemis? Olha só. Sim, vamos lá. O projeto Artemis, ele é uma iniciativa, tá, multinacional encabeçada pela NASA, Estados Unidos, mas que tem a participação de vários países, porque é um projeto grande e é de interesse do mundo inteiro, e também para viabilizá-lo financeiramente. Tanto que o Brasil também assinou a participação no projeto Artemis, que ele é bem longo e abrange todo o sistema solar, não somente o retorno à Lua, em princípio, que é a primeira instância do projeto. Ele se estende para pesquisa em outros planetas do sistema solar, principalmente nos satélites de Júpiter, mais especificamente na Lua Europa, né? Onde uma nave futuramente, além das outras que já estão lá e que já foram, chegará numa pesquisa maior em relação à grande possibilidade de vida intraoceânica em Europa. A Europa tem uma camada de gelo que cobre um vasto oceano e profundo oceano que tem todos os ingredientes para a vida biológica conforme nós conhecemos. Tá? Não estou falando aqui de outros aspectos e também de aspectos multidimensionais. O projeto Artemis, obviamente, ele tendo como cunho principal a ciência vigente, ela não extrapola para esses campos, pelo menos de uma forma oficial. Então, o projeto Artemis ele abrange não somente, como já foi dito, o retorno à Lua e a pesquisa definitiva em solo lunar, inclusive com desembarque da primeira mulher em solo lunar, como outras instâncias dentro do próprio sistema solar, num trabalho bastante grande e profundo de pesquisa astronômica e, com certeza, alguma consideração que ficará em off, obviamente, dos já documentados, fartamente documentados, elementos ufológicos no próprio sistema solar, principalmente em Saturno, onde naves-mãe enormes, em forma de charuto, já foram fotografadas, documentadas, principalmente nos anéis. O sistema solar todo está coalhado de vida e de patrulhamento, entre aspas, extraplanetário. Né? E o projeto Artemis tem ciência disso, a NASA tem ciência disso, e deve se deparar com alguma coisa do gênero. Embora, em princípio, o enfoque não seja esse. Tá, ótimo. Pessoal, estou aqui compartilhando, curtindo a live. Peço para vocês compartilhar, curtir também. Se inscrevam no canal TV Galáctica, se inscrevam no canal do Paulo Iannuzzi, por favor. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que está sempre com a gente. Teve um programa dele maravilhoso. Quem não assistiu, volta lá na TV Galáctica, assiste o programa de ontem, foi às 20 horas, maravilhoso. Bom, Paulo, tem mais uma pergunta ótima aqui. Qual o motivo para o retorno à Lua? Sim, depois desse grande hiato
com respeito à volta da pesquisa em solo lunar tripulada, o projeto Artemis, como eu disse há pouco, tem como foco principal, né, o retorno à Lua. Sabendo do que existe na Lua, em termos de estruturas, que não são, obviamente, daqui especificamente, né, embora também elementos da Atlântida estiveram na Lua, mas isso é uma outra história, né? Em princípio, essa pesquisa em solo lunar tem por objetivo explorar a água na Lua. Até pouco tempo atrás, até quando não se tinha descoberto água na Lua, sob forma de gelo, água em estado sólido, existiam vários motivos para não retorno à Lua, ou melhor, cumprindo o que foi determinado por quem está na Lua há muito tempo, somado ao desinteresse do Congresso americano em financiar tal projeto. Então, o retorno à Lua demorou também esse tempo todo, porque, entre outras coisas, não havia, já tinha perdido, vamos dizer assim, a graça, e em princípio não tinha nada na Lua para ser explorado, pelo menos essa é a versão oficial da NASA, com respeito ao Congresso americano e o Senado perguntarem, vai fazer o que na Lua? Vamos gastar uma fábula de dinheiro para o retorno à Lua para quê? Depois que se descobriu água na Lua, isso mudou de figura, né? E também chegamos, em princípio, a uma espécie de maturidade tecnológica para continuarmos um projeto em solo lunar. Isso se dá justamente agora, sendo um dos motivos para o retorno à Lua, para a elaboração desse projeto. Então, a água na Lua, principalmente no Polo Sul lunar, é de importância vital, primeiramente para o estabelecimento de uma base lunar definitiva, uma estação espacial em órbita lunar e a base propriamente dita em solo lunar, que precisa, obviamente, de hidrogênio e oxigênio para o ar respirável, mantendo a base. Esse hidrogênio e oxigênio podem ser extraídos diretamente da água encontrada na Lua, que é abundante, em algumas crateras, principalmente como citei, no Polo Sul lunar. E muito mais importante que isso, né, é a pesquisa do chamado hélio 3. O hélio 3 ele é produzido pela ação dos raios ultravioleta no solo. Não ocorre na Terra, não temos hélio 3 na Terra, porque se não tivéssemos a capa de proteção da atmosfera para os raios ultravioletas, e estes incidindo diretamente no solo produzindo hélio 3, nós não estaríamos aqui, evidentemente, uma vez que, em alto grau, os raios ultravioletas, como outros raios cósmicos, sem a proteção da atmosfera, são letais à vida biológica aqui no planeta. Isso não acontece na Lua. Então, o hélio 3 é produzido em abundância pela ação do raio violeta, dos raios ultravioletas no solo lunar. E por que a importância desse hélio 3 sendo trazido para cá a partir dessa primeira expedição? No planeta, existem, melhor dizendo, várias usinas que fazem a pesquisa já há muito tempo da energia limpa e energia do futuro, considerada energia do futuro, antes até da redescoberta e utilização plena da energia frio. Antes disso chegar, temos já em pauta a chamada, o que é um sonho da ciência há muito tempo, da fusão nuclear, né? Nós temos a fissão nuclear, que é a quebra do átomo, e que origina a energia nuclear. A fusão nuclear gera muito mais energia, de uma forma simples, barata, com uma pequena quantidade de energia na fusão, né? Essa fusão desprende de uma forma pequena uma quantidade incomensurável de energia.
É o que o Sol e qualquer outra estrela faz. O Sol, por exemplo, ele funde átomos de hidrogênio. Hidrogênio é o elemento mais simples da natureza, um próton, um nêutron e um elétron. Quando dois átomos de hidrogênio se fundem, nós temos um outro elemento, o hélio, 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Né? Na fusão de 2 átomos de hidrogênio, temos um átomo de hélio. Isso desprende uma carga de energia absurda pela fusão nuclear. Né? 2 átomos se fundindo. E é isso que a ciência busca hoje. E isso já foi conseguido, a fusão nuclear. Só que não é estável. O elemento que mantém essa reação estável e duradoura é o hélio 3. Então, um dos principais motivos do projeto Artemis na Lua, pelo menos nessas primeiras etapas, é justamente a pesquisa, a prospecção do hélio 3, o retorno disso para a Terra e, em paralelo, a construção de uma base lunar. E a construção de um núcleo fixo na Lua abrirá uma porta enorme para o contato com outras civilizações. Inclusive, Chico Xavier mencionou isso na sua questão relativa à data limite entre 1969 e 2019. E dentro do que foi colocado por ele e que está sendo transmitido agora, né, a base na Lua será um ponto de abertura muito importante para um contato definitivo, em princípio, com civilizações de fora desse planeta. E eles estão chegando, né? Cada dia estão mais perto da gente aí, né? Na verdade, já estão aqui há muito tempo. Desde a mais remota antiguidade, já estão por aqui. Isso é verdade. Existem explicações do projeto em relação a extraplanetários do sistema solar? Sim, como foi mencionado anteriormente, ainda há pouco, né, é praticamente inevitável, uma vez que nos meios mais fechados, nos círculos mais fechados, existe justamente a seriedade maior hoje em dia em torno do assunto ufológico, tanto que o próprio Pentágono nos Estados Unidos e a Marinha norte-americana, e até declarações do ex-presidente Barack Obama falam sobre a maior seriedade que o assunto merece em termos de atenção, de pesquisa, etc. Né? Então, é inevitável que deduzamos que no meio mais fechado, nos círculos mais fechados, do meio científico, da NASA, da ESA, Agência Espacial Europeia, enfim, de todas as agências espaciais, a agência russa, até mesmo a própria agência chinesa, que está fora do projeto Artemis, eles têm o seu próprio projeto particular, e também tem um projeto de prospecção para o hélio 3, uma vez que a maior usina sobre fusão nuclear está na China, inclusive é apelidado de o Grande Sol Chinês, né? É inevitável, obviamente, uma documentação, uma mínima documentação na pesquisa do sistema solar a partir do projeto Artemis, enviando sondas, enviando naves a outros planetas do sistema solar fora Marte, fora Saturno, Júpiter, que são os planetas com maior índice de naves. Embora tenhamos a Sorro, a antiga, que pesquisa o Sol, naves para Mercúrio, para Vênus, que inclusive nas décadas de 70, principalmente década de 70, tivemos a série Venera, que pousou em Vênus, com algumas naves que conseguiram pousar em Vênus, depois de vários fracassos, porque a pressão e temperatura neste planeta são absurdas. A nave, a 37 quilômetros ainda do solo, já era completamente esmagada, e com muito sacrifício eles conseguiram algumas fotos de Vênus.
E o projeto Artemis tem como objetivo também lançar novamente sondas a Vênus, o sistema solar inteiro. Então, dentro desse mistério, é inevitável um encontro ou alguma possível interação, ou no mínimo documentação, de aparelhos, veículos, objetos extraterrestres ou objetos voadores não identificados pelo sistema solar inteiro, como disse anteriormente, já fartamente documentado. Embora essa documentação não esteja disponível de uma forma explícita, é preciso garimpar, entre aspas, muitas fotos que são expostas na internet pela NASA, pela ESA, onde, para se encontrar uma ou duas fotos de relevância e incontestáveis, você tem que pesquisar mais de 1000. Né? Isso é proposital, mas é uma forma de se colocar isso a público. Né? A questão é você trabalhar em cima disso. Então, não vejo como isso não acontecer quando o projeto Artemis estiver efetivamente espalhado pelo sistema solar. Tá? O pouso na Lua está programado para 2025, 2026, no máximo até 2029. Tá? E daí em diante é uma sequência natural que ocorrerá a partir desses lançamentos, que irá pelo século XXI afora. Ô Paulo, mas eu tenho minhas dúvidas, porque falam que o terráqueo já pousou na Lua, que seja, já teve astronauta na Lua. Será que já teve mesmo? Será que eles já chegaram até a Lua? Olha, Dorém, particularmente eu não vejo motivo para essa teoria da conspiração que contesta o pouso na Lua, a presença do homem na Lua, ser verdadeira. Para mim, houve o pouso na Lua, sim. Existem, da mesma forma, outras tantas evidências disso. Foi colocada uma placa na Lua que reflete feixes de laser emanados aqui da Terra. Tá? Esses feixes de laser são para medir com maior precisão o tempo de rotação lunar, o tempo de revolução da Lua em torno da Terra e, principalmente, o distanciamento da Lua em relação à Terra, que oscila. Às vezes a Lua se afasta, às vezes a Lua se aproxima, e essa diferença é medida com uma precisão muito maior por esses feixes de laser, que são emitidos da Terra, direcionados a esta placa, são refletidos pela placa em direção à Terra. Se não foi astronauta que colocou essa placa, não tenho a menor ideia de quem foi. Além de outros elementos na Lua que fazem com que os pousos na Lua do programa Apollo tenham sido verídicos. Eu, particularmente, não vejo motivo para que isso não tenha ocorrido. Tá? Eu tenho certeza que houve, dentro do projeto Apollo, o pouso na Lua, aquilo tudo foi real. Obviamente que a transmissão, vamos nos reportar à época, que a transmissão ela não foi ao vivo, ninguém ia correr esse risco. A transmissão ela foi filtrada quando chegou ao Centro Espacial de Houston, quando os sinais chegaram ao Centro Espacial de Houston, para garantir, né, que qualquer eventualidade inesperada pudesse ser filtrada, não viesse a público imediatamente. Tanto que durante o voo, jargões aeronáuticos e astronáuticos foram utilizados para objetos voadores não identificados. Tipo BB, que é o jargão para OVNI, BB posição 10 horas, por exemplo. Ou então frases dos astronautas quando estavam orbitando a Lua e quando chegaram. NASA, Papai Noel existe. Coisas desse tipo. Né? Isso foi captado pelos radioamadores próximos
ao Centro Espacial de Cabo Canaveral, principalmente em Fort Lauderdale. Né? Muitos radioamadores captaram várias conversas dessas. Isso tudo, obviamente, foi obliterado, a NASA nega, etc. e tal. Mas, evidentemente, muita coisa aconteceu com respeito até a testemunho por parte dos astronautas a nível extraterrestre e algo inexplicável que faz com que todos, literalmente todos os astronautas, tenham voltado não somente cabisbaixos, especialmente nas entrevistas, como uma mudança radical de comportamento a um nível social, a um nível mundial, global, a um nível, inclusive, como foi o caso de um astronauta, não me lembro o nome dele, que virou pastor, a nível religioso. Né? Não propriamente religioso no sentido de instituição, mas religioso no sentido à espiritualidade e ao impacto de ver o planeta como nossa única morada no cosmos, algo tão longínquo e tão pequeno a partir da Lua, a partir do afastamento da nave. Eles falam sobre a influência dos cinturões de Van Allen, magnetismo, Van Allen não, Van Allen, magnetismo da Terra, o fato dos astronautas receberem uma carga maior de radiação não estando sob a proteção dos cinturões magnéticos que os planetas emitem, que no caso da Terra são os cinturões de Van Allen, mas isso nada disso foi realmente comprovado ainda. Né? Embora saibamos que os astronautas, por outros motivos, têm a sua saúde muito alterada com muito tempo de órbita. E isso acontece e é proporcional à natureza fisiológica de cada pessoa. Tem muita coisa aí, né, acontecendo, né? Uma coisa que eu estava assistindo com a Karen esses dias, acabou a energia, a gente começou a ver uns videozinhos antigos e estava mostrando as pirâmides. Gente, ninguém melhor do que falar de pirâmides do que o Paulo Iannuzzi. Ô, Paulo, você pode falar um pouquinho para a gente como que aconteceu tudo isso de surgir essa... tudo... Porque não tinha como o homem, naquela época, mover essas pedras, né? Teve que ter a ajuda dos extraterrestres, né? Bom, Dorinho, as pirâmides de Gizé, como as do resto do mundo, são complicadas no sentido da sua explicação. Né? Eu não conheço ninguém que tenha uma teoria consolidada sobre isso. A gente sabe como não foi feito, embora os egiptólogos, os arqueólogos, os cientistas ainda afirmem a teoria vigente sobre a construção das pirâmides, né? Eles nem falam no nivelamento do terreno, que foi algo tão hercúleo quanto a própria construção das pirâmides. Né? Eles ainda afirmam a velha teoria da transposição manual de blocos de pedra, a rampa, enfim, o empilhamento das pedras, mas são tantos elementos que devemos levar em conta. A rede de túneis embaixo da esfinge das pirâmides, toda de granito. As estruturas internas da grande pirâmide, todas de granito, que é um material difícil em termos de trabalho, de corte e de transporte. Uma das pedras mais duras, incrustadas de quartzo, que originam, junto com o calcário, um potencial piezoelétrico, ou seja, fazendo com que a pirâmide gere energia, gere eletricidade, além de outras características, como a orientação norte-sul, geográfica praticamente perfeita, as medidas das pirâmides, com respeito a uma matemática que naquela época não existia. Enfim, a gente pode ficar dias aqui, sem exagero, falando sobre essas características somente da pirâmide Kelps, da grande pirâmide, sem contar com as outras. Né? Isso, obviamente, induz qualquer um. E quando eu estive lá presente, isso
foi uma constatação maior ainda, pela própria energia que o lugar tem, né? Que houve um conhecimento aplicado ali, provavelmente não terrestre. Provavelmente por quê? Porque, em primeiro lugar, as pirâmides são bem mais antigas do que a teoria aceita. Embora a teoria aceita seja de uma forma visceral defendida pela egiptologia. Tá? E acusam quem é contra por não ter formação. Mas é tão óbvio, a questão é tão óbvia, que realmente nos faz indagar várias coisas. Especialmente quando, da construção das pirâmides, aquilo ali não era deserto, a própria NASA já comprovou que de 10.500 a.C. para trás aquilo não era deserto, aquela região não era desértica. Né? As pirâmides são muito antigas, construídas em Campos Verdes. Em 10.500 a.C., pela precessão de equinócios, as Três Marias, elas alinhavam perfeitamente com cada uma das três pirâmides, que oficialmente não existiam, melhor dizendo, naquela época. A gente sabe que não é bem assim. E, em verdade, as pirâmides foram construídas com tecnologia, talvez de fora do planeta, mas na época Atlante. Muita gente fala sobre extraterrestres, mas se esquecem que tivemos aqui uma civilização que influenciou o globo, o planeta como inteiro, que durou muito tempo dentro do processo evolutivo das raças raízes que encontramos na teosofia, por exemplo, na sabedoria das idades, que vem da antiguidade remota, não somente egípcia, mas indiana e tibetana. Desses conhecimentos, que muitos deles ainda estão salvaguardados. A quarta raça raiz, lembrando que estamos na quinta raça raiz, a raça ária, e a quarta raça raiz, a raça Atlante, embora com uma defasagem em termos de evolução emocional e que herdamos isso, era extremamente avançada no campo tecnológico, inclusive usando tecnologicamente elementos da natureza que hoje manipulamos com o nome de magia. Eles tinham conhecimento mágico suficiente para construir elementos como esse, para moldar pedras, como foi feito com a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, por exemplo, dentre outras. Enfim, conhecimentos tecnológicos que fazem com que os nossos atuais sejam como um palito de fósforo, como já mencionei em lives anteriores. Então, isso não sou eu que estou dizendo, isso é um estudo, um trabalho, uma pesquisa de conhecimento transmilenar que vem desde os mais remotos povos da antiguidade que chegam até hoje com uma outra linguagem, passando por elementos não só na Índia, no Tibete, mas na China, na Pérsia, na Caldeia, os sumérios, os assírios, fazendo uma linha de Oriente-Ocidente. Né? Os essênios, os egípcios antigos, bem anteriores, né? Contemporâneos aos tibetanos, ou talvez até mais antigos, e aos hindus, Grécia, Roma, templários, conhecimentos que passaram por esses povos, essas ordens, os respectivos filósofos, elementos, além dos avatares, que colocaram na prática o que esse tipo de conhecimento significa. E, aliado a esse conhecimento que vinha da Atlântida, veio da Atlântida, sim, repetindo, a tecnologia para a construção de elementos como as pirâmides, como as cidadelas incas, maias, a cidadela de Quetzalcóatl, em Yucatán, no México, com a pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua e o templo de Quetzalcóatl, a pirâmide da Bósnia, e todas as estruturas que temos no mundo inteiro, que são, em termos de construção, alinhamento de pedras, etc., muito similares em vários lugares do mundo. Assim como representações de, entre aspas, divindades, etc. Né? Então, nem tudo é exclusivamente extraterrestre está na moda, virou rótulo. Não é bem assim que a coisa funciona.
Tivemos aqui as incursões dos chamados deuses ou elementos de fora do planeta e os intraterrenos que influenciaram civilizações antigas, principalmente a Atlante, sim. E com parte desse conhecimento e um desenvolvimento próprio Atlante, tivemos, nesse passado remoto, condições de construir elementos como a própria Grande Pirâmide, pois todas as implicações que nela existem e as outras que ainda serão descobertas fazem com que, mesmo que tenham sido os egípcios, o conhecimento é bem anterior, obviamente, a esta própria e magnífica civilização. Ô, Paulo, eu queria te agradecer. Queria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais. Gente, agora o podcast, eu estou fazendo os podcasts às 18 horas, são 3 vezes na semana, cada dia convidados aí, vão vir o pessoal. E nos dias que não tiver o podcast, eu vou estar aqui fazendo um tema, cada dia um tema, 2 vezes por semana, né? É de segunda a sexta. Segunda podcast, quarta podcast, sexta podcast, terça e quinta eu trago um conteúdo para vocês falando um pouco sobre o Wagner Dorin, falando um pouco dos temas e o trabalho que eu faço de terapia. Ô, Paulo, você gostaria de deixar seus contatos, por favor? Oi, Dorin. Fico muito agradecido. E parabéns a você por mais essa iniciativa, cada vez aprimorando e estendendo o seu trabalho. Muito legal. Quem quiser entrar em contato comigo mais diretamente, tenho o WhatsApp da Pilares de Hermes Escola de Mistérios, que é 21 982 73 9603. Repetindo, para um contato mais direto, a fim de receber a mala direta das nossas atividades, inclusive as atividades que eu participo aqui no TV Galáctica, tá? Que muito me honra com essa oportunidade dada. Temos o Facebook, temos o Instagram, @Iannuzzi Pilares de Hermes, e o canal no YouTube, Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, que tem justamente uma gama de variedade interessante dentro dessa área e outras correlatas. Tá? Façam-nos uma visita, né? E fiquem à vontade para entrar em contato e conversarmos e passarmos justamente as nossas atividades, não somente online, mas agora de volta ao presencial, com os seminários do último sábado de cada mês sobre esses assuntos, de um dia inteiro, das 9 da manhã às 19 horas. Muito obrigado, Dorin, obrigado, Karen, TV Galáctica, muito obrigado a todos vocês que estiveram até agora nos acompanhando. Não lutem contra as trevas, lutem a favor da luz, porque não há deserto que nunca se acabe. Muito obrigado a todos. Non nobis Domini, non nobis sed nomine tua ad gloriam, como diziam os templários, não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome. Namastê. Boa noite. Jai Ra, boa noite a todos. Namastê, boa noite a todos.